Bom dia, meus queridos irmãos, minhas irmãs, vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor esse dia que se mandar, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos, porque é um dia de celebração, um dia de gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Até aqui estamos de pé, estamos celebrando mais um dia, não é mais um aniversário, mais um ano que o Senhor tem nos dado, porque quando nós olhamos para trás, nós celebramos a fidelidade do nosso Deus, não é? Porque tempo de aniversário é tempo de nós olharmos para trás com gratidão, mas olharmos para
Congregando nesse lugar, por cada um que nos assiste pela internet, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu cuidado que o Senhor tem tido com a tua casa, com esse ministério, com essa membresia, com cada um de nós. Eu te louvo também pelo aniversário de ordenação de pastor Francisco, de pastora Débora, 18 anos de ordenação. Continua sustentando esse ministério de Jesus. Continua nos abençoando, nos guardando a tua presença, Pai. E que essa alegria que hoje temos de comemorar esses 20 anos, ela perdure por todos os próximos anos. Porque o Senhor é aquele que começou a boa obra, mas é também aquele que é fiel para completá-la. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar. Glória a Deus, queridos. Colheita na terça-feira, completa 20 anos. E refletindo sobre esses 20 anos, eu comecei a lembrar do início da colheita, quando a colheita começou na minha casa, num domingo à noite. E depois fomos para um salão de festas, depois fomos para a nossa sede lá na Antônio Basílio, ficamos ali 13 anos. E aqui estamos há 7 anos. Também lembrei do grupo de louvor, do grupo de dança, que a gente tinha, do teatro, de tantas outras coisas. Lembrei também de quantos casamentos realizados, também quantos sepultamentos realizados. Temos momentos de alegria e aqueles momentos que choramos juntos. Quantos milagres, quantos chás, quantos encontros, quantos jantares, fantoche na praça. Fizemos vários eventos com aquele onde você vai com tanta pressa, quando juntamos todos os grupos de louvores das igrejas aqui próximas. Pensar também em tantas pessoas que por aqui já passaram, que estão em outras igrejas, e algumas pessoas que já estão com o Senhor. Mas também quantas lutas,
quantas perseguições, não é? Quantas decepções, quantas vitórias, quantas derrotas, onde errei, onde erramos, não é? Isso tudo é um tempo de, toda vez que a gente celebra um aniversário, a gente começa a refletir. No meio desse mundo de sentimentos, desses variados sentimentos, né? Eu pensei em algumas coisas que eu ainda não entendo. Coisas que a gente não entende, né? Do tipo, eu lembrei que logo que nós começamos, nós recebemos a visita, uma senhora morava na frente da igreja, tinha um netinho, e ela trouxe o neto para que a gente estivesse orando num domingo de manhã. E nós oramos para aquela criança, e Jesus curou aquela criança de leucemia, né? Foi um milagre que nós vimos na vida daquela criança ali. Mas aí quando eu vejo esse milagre, eu lembro do meu pai, que o meu pai também morreu de leucemia. E não foi por falta de oração nem fé. E a gente fica questionando o Senhor, né? Ele opera com um, no outro ele permite que vá para a eternidade, Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Mas eu confesso que dentro de mim existem perguntas que ecoam, que a gente não encontra respostas às vezes, coisas que a gente não entende. Por exemplo, eu lembro que eu celebrei 20 casamentos, né? Nesses 20 anos temos 20 casamentos. Dos 20 casamentos, 16 eram membros da igreja, 4 eram pessoas que a gente acabou celebrando o casamento que não eram membros da igreja. E de todos esses, só 3 casais ficaram na igreja. Né? São coisas que a gente não entende. Né? E que dentro de nós, entenda bem, eu não estou aqui fazendo um muro de lamentações, não. Mas eu digo que existem coisas na nossa vida, não só no ministério, mas na nossa vida pessoal, na sua vida, na minha, que nós não entendemos. Coisas que acontecem e a gente fica... Não é? A gente não deve perguntar por quê, mas para quê. Mas lá no fundo a gente pergunta por quê. Né? A gente fica questionando. Eu vou parar por aí, porque a gente vai ficar estendendo esse assunto, mas eu quero dizer aonde Deus me levou quando eu pensava nessas coisas. E eu peço que você abra lá em João 13. João, capítulo 13. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, não é? João 13 diz assim, todo mundo achou? Eu espero. Oi? Primeiro. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Quando eu pensava em tudo isso, foi esse o versículo que Deus trouxe à minha memória. O que eu faço você não entende agora, só vai entender depois. E quantas coisas na nossa vida, não só na vida desse ministério, exatamente isso. Nós não entendemos e só vamos entender na eternidade. Por que Jesus cura um menino de leucemia e não curou meu pai? A gente só entende na eternidade. Não é? Jesus amava mais o menino que o meu pai? De forma nenhuma, não existe diferença, mas a gente ainda que aceite a soberania, ainda que aceite que todas as coisas cooperam para o nosso bem, sempre dentro de nós, não é? Fica aquele pontinho de interrogação, o porquê isso não aconteceu. E aí depois Deus me levou um texto, está lá em Eclesiastes 11. Versículo 5. E Salomão vai falar exatamente sobre essa questão. Eclesiastes 11, versículo 5.
11:5. Eu estou na versão Almeida, tá? Se você quiser achar aí. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus. Na outra versão, agir de Deus, que faz todas as coisas. Então, assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Salomão compara aí o não entender as obras de Deus ao não conhecer o caminho do vento. E aí você fica pensando, nós conhecemos o caminho do vento. Né? A gente olha para uma árvore, né? Quando ele está ventando, a direção que a árvore, que as folhas vão, você sabe qual é a direção. Você conhece a direção do vento quando ele bate no seu rosto, né? Ou quando ele bate nas suas costas. Você sabe se é um vento sudoeste ou se é um outro vento. Você sabe. Mas por que ele então diz que a gente não conhece a direção do vento? Também ele diz que a gente não conhece como os ossos, não é, se formam no bebê no ventre da sua esposa. Hoje a gente conhece na mulher, não é? A ciência já evoluiu, mas a gente tem parte que os nossos olhos não percebem. E da mesma forma é o vento. Nós até sabemos a direção, mas nós não vemos. Ou seja, eu conheço o resultado, eu sei que o vento está soprando nessa direção, mas eu não vejo. Eu sei que a criança, os ossos da criança se formam no ventre da mulher grávida, mas eu não vejo. Eu vejo a criança se desenvolvendo, mas a formação, o processo em que o osso é formado, nossos olhos não alcançam. Assim também como nós não vemos o vento. E exatamente por isso é que tem coisas que nós não vamos entender. Porque tem coisas que nos são reveladas e outras pertencem ao Senhor. Então, quando a gente questiona muitas coisas a respeito do ministério, a respeito das pessoas, a respeito das coisas que nós ouvimos que não gostaríamos de ouvir, de coisas que nós falamos e não deveríamos ter falado, a gente vê que a gente só vai entender aquilo na eternidade. Por que Deus nos deixou passar por certas situações? Talvez você tenha uma perda de alguém querido, você pergunta, por que deixou? Só vamos saber realmente na eternidade. Porque Deus nos dá a direção, mas não revela o processo. Ele nos mostra o resultado, ele nos aponta uma missão, ele nos dá um ministério, ele nos dá uma profissão, mas ele não nos dá o processo, ele não revela o processo. E nós vamos ver por que ele não revela o processo. O principal motivo de Deus não revelar o processo é a fé. E a gente começa a entender que a gente não deve questionar o Senhor por causa do processo, porque nós não fomos chamados a viver pelo que nós vemos. E nós andamos por fé. Então, independente do processo, nós confiamos no Senhor. Quando chegar no final da mensagem, você vai entender o título, por que esse título dessa mensagem, e você vai entender por que o agir de Deus. Ou seja, o processo de Deus nós não conhecemos porque nós não fomos chamados para viver pelas vistas, nós fomos chamados a viver por fé. 2 Coríntios 5, verso 7, diz assim, porque andamos por fé e não pelo que vimos. Esse foi o nosso chamado. E a gente começa a querer ver o processo do agir de Deus, mas nós fomos chamados a crer que Deus está agindo, mesmo quando nós não entendemos. Esse é o segredo da fé. E aí a gente vai em Hebreus 11, 1, e a gente vê o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não o quê? Se veem. Então veja, o primeiro motivo pelo qual o Senhor oculta o processo é porque nós não fomos chamados para viver olhando, nós fomos chamados para viver confiando que Ele está no controle. Nós não precisamos do testemunho visual do processo para crer que Deus está agindo. É isso que Deus quer que nós vivamos. Nós vivamos pela fé. Ou seja, eu não preciso testemunhar o processo. Eu preciso crer que Deus está no processo, me levando a um bom final. É isso que eu preciso. Segunda, outra razão também, que ele não revela o processo, é porque o processo vai muito além da nossa capacidade.
Não adianta você querer alcançar o pensamento de Deus. Nós não vamos alcançar. Primeiro, porque tudo é discernido espiritualmente. E a gente às vezes quer a resposta na nossa carne, na nossa força, na nossa razão. Mas não é. 1 Coríntios 2,14, vamos lá. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se eu quero entender isso, é só no Espírito. No Espírito eu compreendo. Deus é soberano. Deus está no controle. Mas se eu quiser olhar, eu não vou entender. Também a gente vê isso lá em Isaías 55. Vamos lá. Versículo 8. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então veja, o que ele diz aqui? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O pensamento do Senhor, a gente não alcança. Eles são mais altos. Nós não alcançamos. Eles são grandiosos, nós não vamos alcançar nunca. Ah, mas eu tenho não sei quantos anos de igreja, mas você não vai alcançar, porque a palavra do Senhor diz que os meus pensamentos não são os seus. Então nós não vamos entender, e Deus não vai revelar o seu processo, porque nós não temos a capacidade de entender. E que se Ele revelar, nós vamos desistir. Em muitas situações. Por isso ele diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Você vai pensar que Deus tem que agir dessa forma, mas Deus age de outra, totalmente diferente. E com certeza muito melhor do que aquela que nós estamos pensando. Então Deus oculta o processo. Ele nos dá a direção, nos garante a vitória, mas oculta o processo. Você acha que se Moisés, quando soube que tinha que libertar o povo, ficasse sabendo que ele ia ficar de frente do mar, e a Faraó vindo atrás com todo o seu exército, ele não ia, não. Não é verdade? Humanamente falando, não. Você faria? Não, nem eu. Ah, Deus, passa essa missão aí para outro, que eu não vou nessa, não. Sabe, tem coisas que se Deus revelar, nós vamos desistir, mas os pensamentos de Deus são muito maiores. Aquele milagre da abertura do mar foi algo tremendo, que se fala até o dia de hoje, porque o processo de Deus é maravilhoso, mas nós não alcançamos. Se Ele revelar o processo, a gente desiste. Nós não temos a menor condição de acompanhar o processo. Deixa Deus agir. Sabe, a gente tem que parar de querer tomar rédea do processo de Deus. Nós não podemos, nós não temos. Os pensamentos são mais altos, os caminhos são diferentes, não adianta a gente querer. Outro motivo é porque nós somos impacientes por natureza. Tem alguém, não é a gente conversar ali fora, ansiedade? Quem não é impaciente aqui? A pessoa mais calma do mundo tem momentos que é impaciente. Né, pastor? Bom, tem gente que é impaciente. Você fala uma coisa, né? Eu passei dias ouvindo a pastora, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no banco. Eu tenho impaciente. Até que foi. Mas nós somos assim, eu não estou falando, eu também sou. Você também é. Só que a gente tem que entender que o processo de Deus começa na promessa, mas leva tempo.
Você tem um micro-ondas na sua casa? Você já fez comida no micro-ondas porque a comida sai mais gostosa? Não. Você usa o micro-ondas porque é mais rápido, mas a comida de micro-ondas é horrorosa. Comparada com uma comida, não é? Feita no forno, né? Não, aí tudo bota para assar no micro-ondas. Bota no micro-ondas. Que a gente quer tudo para ontem. Mas a comida sai boa? Não sai. Não tem banquete que se faça rápido. Não tem. Aí você vai no fast food, você vai no McDonald's, você vai, compra lá aquele McLanche feliz, aquele troço horroroso, e aí você compra que você está com pressa, mas dizer que é gostoso, não. Muito melhor você sentar, né? Comer um bom bife, um arroz, um feijão, mas tudo isso leva tempo. Pois é mais fácil comprar ali. Não é à toa que as motos de entrega não param, né? Porque todo mundo tem pressa. Todo mundo quer tudo para ontem. A gente usa o micro-ondas porque a gente quer comer logo. Mas nós não. Da mesma forma, é o processo de Deus. Não é micro-ondas. Diga para a pessoa que está falando, o processo de Deus não é micro-ondas. Leva tempo. Mas é o quê? Muito melhor. Né? Pode a televisão mostrar lá, né? Às vezes a gente vê aquelas receitas na internet, né? Aí bota no micro-ondas, olha que delícia. Mentira! Delícia não, bota no forno para ver se vai ficar melhor. Muito melhor. Muito melhor. A minha mãe lutou muitos anos para usar panela de pressão. Né? Lembra disso? Ah, panela de pressão, esse negócio de cozimento rápido, não, isso não dá certo. Muito tempo, até que um dia ela se rendeu. Né? Pela idade, por tudo, ela acabou se rendendo. Mas não adianta, tudo que é rápido não é tão bom. A gente precisa aprender isso, querido. Deus nos prepara lentamente. Deus vai nos preparar. Se Moisés soubesse que ia ter 10 provas até chegar a libertar o povo, não, foi uma a uma, né? As 10 pragas, né? Uma a uma. Deus foi revelando aos poucos, né? Ele ia lá na presença de Faraó, liberta meu povo, aí fazia um, não libertava, voltava. Lento o processo, não podia ter sido na primeira. Mas o processo de Deus não é micro-ondas. Não é fast food. Agora uma coisa é certa, ele nunca se atrasa, mas também nunca se apressa. A gente é que quer apressar o Senhor, vem logo, faz rápido, decide logo, né? O que é que eu faço? Né? Eu estou conversando com você, estou numa luta, o que é que faz? O que é que eu faço? E a gente fica querendo que Deus responda, ele tem o tempo dele. Mas nós somos impacientes. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê quanto tempo ele teve que levar até, depois de ser ungido por Samuel, até se tornar rei. 15 anos. Você viu a promessa? Foi ungido 15 anos depois. José teve o sonho, né? Nós pregamos uma série sobre José. Quantos anos até aquilo acontecer? É o processo. Deus deu o sonho para José, mas revelou o processo? Revelou que a mulher de Potifar ia tentar agarrar e ia parar na cadeia? Não. Sabe, querido, Deus não revela o processo, mas faz tudo no seu tempo. Davi se torna rei depois de uma considerável demora. Até que fosse um bom rei. Nós podemos ver isso, depois você vê lá da vida de Davi, de Samuel, de 1 Samuel 16:1 até 2 Samuel 5:5 é o processo. Você vê quanta coisa tem aí para você ler. Processo na vida de Davi. Quanta coisa aconteceu. E a gente pode resumir tudo isso em tempo e problema. Pega a vida de José. Vamos resumir em 2 palavras. Qual foi o tempo do processo? Tempo e problema. Não adianta. Agora eu também aprendo com ele que não posso encurtar o caminho. Não dá certo.
Sabe, a gente tenta encurtar os caminhos, não dá certo. Deixa o tempo de Deus agir. A gente vê que Deus prometeu um filho a Abraão e Sarai, mas levou 25 anos. Esperar um filho 25 anos. Processo, preparo, não é? Mas foi uma bênção. Deus prometeu a Noé, quanto tempo levou? Muito tempo. Jacó esperou 7 anos para ter a esposa que queria. Tantos que a gente vai ver na palavra. Os israelitas tiveram que esperar 430 anos até que voltasse, chegasse na terra prometida. Gente, é muito tempo. Mas o processo de Deus não é micro-ondas. É forno, a lenha. É panela de barro. É sempre o melhor. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, não seja impaciente. Esperar é um processo divino. Nós precisamos aprender. E esperar não é um acidente. A gente já nunca tem um não, não é acidente não, é processo. Diga para a pessoa, esperar é processo. É um processo. Mas nesse tempo, Satanás começa a colocar coisas na nossa mente. Né? Não aconteceu? Porque Deus não se preocupa com você. Porque Deus está muito ocupado. Porque você não merece. Né? É isso que Satanás faz. E aí, nessa hora que nós temos que lutar e dizer, eu não conheço o processo. Mas eu sei quem tem. Sabe, queridos, nós precisamos vencer. Ele quer nos fazer acreditar que as nossas promessas jamais serão cumpridas. É nesse processo que ele ataca. Mas nesse processo, eu e você estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Na panela de barro, no forno a lenha, no fogãozinho a lenha, queridos. Nós não precisamos ver o processo. Nós precisamos confiar naquele que fez a promessa. Que esperar é normal. Né? Os jovens esperam um tempo para se casar, para se formar, né? Mas todos querem que seja rápido. Né? Todos querem que seja rápido. Eu e a pastora vamos fazer no dia 2, 40 anos de casado. Mais 7 juntos. 1 ano de namoro e 6 de noivado. Olha a pressa. 1 ano de namoro, não, vou ficar noivo. Ficar noivo. E minha mãe entrou em desespero. E vai abandonar a faculdade. Eu disse, não vou abandonar. Ficou 6 anos esperando. Processo. Mas nós aceleramos. Podia ser 6 anos de namoro e 1 de noivado, né? A gente inverteu. Porque nós somos impacientes. Agora, não adianta encurtar o processo. Quer uma promoção? Tem que esperar o reconhecimento. Né? As pessoas já querem chegar mandando, não é? Não é assim. Não é assim. Tem que esperar o processo. Com Davi nós aprendemos que no esperar, atalhos não resolvem. E às vezes a pessoa chega querendo nos ajudar nos atalhos. Não, faz isso que você vai resolver. Aí a situação piora. Né? Às vezes você está com uma dívida, você está pagando aos pouquinhos, alguém diz, não, pega esse empréstimo aqui, paga essa. Pronto. O atalho é pior. O atalho é pior. O que nós precisamos é decidir no coração. Viver o processo de Deus. Sem vê-lo. Viver confiando. Porque lá no Salmo 27, versículo 14, o salmista diz assim, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse é o processo. Espera. Não murmura. Tem bom ânimo. Porque você está vivendo a maravilha de Deus, que é esse processo que Ele nos oculta, para que nós possamos suportar. 1 Coríntios 2,9. Ele nos prepara nesse processo para vivermos 1 Coríntios 2,9, que diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Comida na panela de barro, no fogão a lenha, não no fast food. Sabe, queridos, nós precisamos aprender. Deus não vai revelar o processo, senão eu e você vamos desistir. Se Deus tivesse revelado, eu fui ordenado faz 24 anos, se tivesse revelado que eu ia passar no ministério, eu dizia, Deus, peraí, tem paciência, né? Já passei por tanta coisa. Não dá para cortar esse caminho, não dá. Não dá. Porque é como Jesus disse para Pedro, o que eu faço hoje, tu não entende. Mas depois você vai entender. Talvez você, como eu, não entendamos muitas coisas. Acontecimentos, perdas, falências, doenças. A gente não entende. Porque Deus não revela o processo. Mas Ele tem grandes coisas à nossa espera. Deus nos chama a seguir um caminho que nós não entendemos completamente. Você entende o seu caminho? Nós não sabemos o nosso amanhã. Ele nos chama a caminhar por fé. A levantar todo dia, agradecer pelo dia, sem saber o que vai acontecer nesse dia. Mas uma coisa eu sei, está no controle do Senhor. E isso sustenta a minha fé. E mesmo quando nos sentimos frustrados, confusos, segue o caminho, porque o caminho dele é melhor para você. É melhor para mim. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E assim como Ele falou para Pedro, Ele fala para nós hoje. Não está entendendo? Fica firme. Continua na fé. Porque o que eu faço hoje você pode não estar entendendo. Mas amanhã você irá entender. Podemos perguntar ali, como eu disse, sobre a colheita. Por quê? Por que os casais saíram? Por que meu pai não foi curado e aquele menino foi? Por quê? Por quê? Eu poderia aqui ficar citando, né, tantas coisas, tantos porquês. Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Deus vai dizer, o que eu faço hoje, só vai entender amanhã. Deixa o processo comigo, que você não vai aguentar. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Deus não revela o processo, porque Ele está preparando grandes coisas para você. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. O que eu faço hoje não compreendes, mas entenderás amanhã. Agora, o que eu não posso deixar é, pelo fato de não conhecer e não ter revelação do processo, duvidar do agir de Deus. Isso é que eu não posso. Senão, eu caio na mão do inimigo e ele faz a festa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Estamos em obra. Obra não é aquele tumulto, a gente não entende, são imprevistos, mas no final não fica bonito. Isso é que Deus faz. Nós precisamos aproveitar, não é, esse processo que desconhecemos para entender que Deus quer nos surpreender. Diga para a pessoa, sei lá, Deus vai te surpreender. Deixa o processo. Deus está preparando uma surpresa para você. Deus está preparando uma surpresa. Se Ele mostrar o processo, você desiste. Se Ele falar o que vai ter que fazer para moldar cada um de nós, a gente desiste. É como se Deus oferecesse o avião, desse o destino, mas não desse o plano de voo. A gente embarca nesse avião e deixa que o piloto vai nos conduzir até o destino final. Nós precisamos, queridos, confiar no Senhor. Paulo, quando estava preso em Roma, ele escreveu aos irmãos lá de Filipos, estava lá em Filipenses 1:12. Algo que nós precisamos aprender nesse processo também. Filipenses 1:12. Ele estava preso. Ele diz assim: e quero, irmãos,
que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. 1:12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, estava preso, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Todas as coisas contribuem, todas, nesse processo divino de Deus nas nossas vidas. O propósito é maior que a aflição. É isso que nós precisamos entender. Estamos vivendo um momento de aflição, o propósito de Deus é maior. Todas as coisas cooperam. Hoje eu não entendo, amanhã eu vou entender. A visão é maior que o obstáculo. Olha para aquilo que Deus está prometendo, não fica olhando para o obstáculo, porque a visão é maior do que o obstáculo. O destino é melhor e maior do que qualquer adversidade. É maior. O que Deus tem preparado para mim e para você é grandioso. É maravilhoso. É maravilhoso. Diga isso para a pessoa. O que Deus tem preparado para você é maravilhoso. Aí, agora vira para ele assim, aceita o processo. Aceita o processo. Prossiga. E aí encerro com o título dessa mensagem, que é uma fala atribuída a Lutero. Eu não consegui a confirmação, mas achei 3 citações na internet de que essa frase pertence a Lutero, que é a seguinte: o caminho do agir de Deus pode ser invisível para mim, mas eu conheço muito bem quem me guia. Amém? É o título dessa mensagem. O caminho do agir de Deus pode ser invisível para mim, mas eu conheço muito bem quem me guia. Descanse. Aceita o processo. Prossegue. E nós vamos orar. Para que Deus nos sustente nesse processo. Nesse processo que nós não conheceremos, não entenderemos, assim como não vemos o vento, assim como não vemos a formação dos ossos no ventre da mulher grávida, mas nós vemos o bebê final. Né? Temos uma vovó ali, né? Daqui a pouco vai ser vovó, a Rosângela, o Carlos, vão ser vovó. Então, não estão vendo, não vê o processo, mas Deus é fiel. O presente chega. Basta que nós aceitemos o processo. Que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Mas vamos orar para que nós possamos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o processo. Mesmo quando não entendemos. Deus é fiel. Confia. Que o Senhor esteja falando ao teu coração hoje, falando para o meu, falando para esse ministério. O que eu faço hoje, você não entende. Entenderá amanhã. Amém, queridos? Pastora Débora, a senhora pode orar por nós? Perdão, primeiro eu quero vamos botar um louvor. Luiz Guilherme, pode? Eu ouvi esse louvor e gostei muito, e tem muito a ver com a mensagem que eu já tinha preparado, então pedi ao Luiz Guilherme que colocasse. Curve sua cabeça. Curve. Deixe Deus falar com você através desse louvor. Está sem som. Bota no início, por favor. Aumenta um pouquinho, tá? Volta para o início, por favor. Só aumentou depois.
Não foi sorte, não foi azar, o tempo todo era Deus, então canta. Te guardando, te livrando, te preparando, maior ainda, bem maior, te guardando, uma voz, te livrando, te preparando. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. A tua palavra diz: eu é que sei os planos que tenho a teu respeito, planos de paz, de esperança e de um futuro. Como nós precisamos nos apoiar em ti, no teu amor, no teu cuidado infalível. Um Deus que nos ama com esse amor de fidelidade, um Deus que não muda, que de eternidade a eternidade é Deus. Um Deus que sabe o que é melhor para nós e tudo que faz é para o nosso bem e para a tua glória. Então, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecer pela paciência que o Senhor tem tido conosco, Pai. Tantas vezes que nós duvidamos, tantas vezes que nós não cremos,
Mas o Senhor não desiste de nós. E tudo que tu fazes é que, tudo que tu queres é que nós confiemos no teu amor. Nós nos entreguemos a este amor cuidadoso, este amor fiel, que não falha. Muitas vezes o nosso coração fica aprisionado pelo medo, porque nós, na verdade, não confiamos neste amor, mas nessa manhã, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e queremos, ó Pai, ter uma jornada, um caminho de fé. Podemos não entender, mas o Senhor nos chama a confiar, a nos colocarmos nas Tuas mãos e dizermos, como barro que somos, ao oleiro, trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós e através de nós, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. Porque Tu és o Senhor, Tu és o nosso bom pastor, Tu és o Deus que nos formou quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Substância informe, o Senhor foi tecendo os nossos ossos, Senhor, a cor da nossa pele, os nossos cabelos. Senhor amado, Tu sabes que nós possamos entrar nesse descanso, que ainda que não saibamos tudo, nem tenhamos todas as respostas, nós temos um Deus que sabe. Nós podemos não saber muitas coisas, mas nós precisamos saber em quem nós temos crido. Então, Pai, aprofunda as nossas raízes em Ti. Aprofunda as nossas raízes em Ti, para que de fato e de verdade nós tenhamos essa intimidade profunda, esse caminhar profundo contigo, no qual nós estamos sendo transformados a cada dia à Tua semelhança, a semelhança de Jesus, que se entregou e confiou completamente nas mãos do Pai. E mesmo ali diante das autoridades, com as suas mãos atadas, Ele confiou no controle do Pai. Suas mãos podiam estar atadas, mas as mãos do Pai não estavam. Então, Pai, nessa manhã, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra tão maravilhosa que nos consola e nos encoraja a olharmos para frente com fé. Ainda que não saibamos os processos, mas o Senhor diz, meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo por onde você andar. Eu quero que você confie. Como uma criança que toma a mão do seu pai e se deixa conduzir. Que assim nós sejamos nas Tuas mãos, ó Pai. Que sejamos conduzidos por as mãos amorosas desse Pai que nunca nos decepcionará, que nunca nos desamparará, que nunca nos abandonará. Por isso, Pai de amor, nessa manhã, nós queremos nos entregar e Te agradecer, porque nós não somos um barco à deriva. A nossa vida tem um piloto, a nossa vida tem aquele que governa as ondas, que é o Senhor das tempestades. A nossa vida tem um condutor, é Jesus. E que seja tudo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, para nos colocarmos sem reservas, Senhor, sem medo do processo, mas sabendo de que aquele que começou a boa obra é fiel. E, ó Deus querido, como o pastor terminou aqui lendo, que todas essas coisas têm contribuído para o avanço do Evangelho. Que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso andar diário glorifique o Teu nome. E seja, Senhor, Pai, instrumento de avanço, de propagação do Evangelho. Por isso Paulo diz, as coisas que eu tenho passado têm contribuído. Então, Pai, que assim também seja na nossa vida. Seja testemunho, seja um legado de fé que nós vamos deixar para as outras gerações, para as futuras gerações, confiar nesse Deus que fez a promessa e que é fiel para cumprir. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, sua casa, sua família, seu trabalho, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada, se colocando nas mãos do oleiro. Você pode não saber o processo, mas que você conheça profundamente esse que está te conduzindo, que é fiel. Amém? Grande abraço, Deus abençoe. Amém.